Enfim, aí o Flow é o primeiro programa que fez muito sucesso, assim, estourou, tem programa com milhões de views aí e tal. E aí o Monark vai e fez um discurso, estava tendo uma entrevista com a Tabata Amaral e mais um deputado federal aqui também, Brasília, que eu não me esqueço o nome. E o Monark entrou numas de falar que acha que, pela liberdade de expressão, deveria existir um partido nazista no Brasil, porque as pessoas são livres para fazer o que bem entenderem. E o resultado final, qual que foi? A reação do Flow enquanto empresa, né? Eles têm 50 funcionários, é uma baita estrutura que tem por trás daquela conversa que a gente assiste na internet, né? O Igor, que é o dono, e o Monark são os dois sócios, e eles têm um terceiro sócio que tem 50%. O cara tem 0,5% da empresa, um dos sócios, e os outros 99,5% pertencem ao Igor e ao Monark, que é o cara que falou, né, a parada. O que acontece? O Igor decidiu, com o Monark, vai comprar a parte dele. Então o Igor agora vai ser o detentor de 99% do Flow. E o Monark está fora, foi devidamente degolado. Ontem rodou o último programa dele, tem mais deles participando, entrevistando um cara falando exatamente dessa questão do nazismo, etc. e tal. E a pergunta é a seguinte, Caião, essas reações na internet, etc., que pode ver que degolam mesmo as pessoas, que falam as devidas merdas, não é isso? Qual o limite, Caio, da liberdade de expressão? Uma vez que com a internet todos temos voz, né? Na mesma medida. Todos temos voz, mas a voz pode ser devida e propriamente contestada e censurada e punida, dependendo do que você fala. De modo que, na Constituição, existem consequências para o falar inconsequente. Agora, a Tabata foi em cima dele na hora. E a resposta que ela deu a ele foi a resposta que eu aprendi quando eu era menino e no ginásio, no tempo do ginásio, que eu não sei nem mais, aliás, no final dos anos primários, eu não sei nem como é que chama mais isso hoje em dia. Isso foi há 60 e tantos anos atrás. Quando tinha educação moral e cívica. Moral e cívica. Primeira aula de moral e cívica era sempre essa. Moral e cívica. Até onde vai a sua liberdade? A resposta é a sua liberdade individual vai até onde começa a liberdade do seu próximo e também tem o seu limite na necessidade da maioria. Isso eu aprendi criança, né? Agora, essa geração, infelizmente, confunde totalmente as coisas. A internet, só porque dá a possibilidade de qualquer idiota falar qualquer coisa, então todo mundo acha que, por existir esse canal, a liberdade de expressão ficou idiotizada. Mas não ficou. A Constituição continua em vigência. O que eu advogo é que se inclua, que se faça uma inclusão na Constituição clara e explícita, de que nenhum tipo de pensamento, ou de ideologia, ou de crença, que não admita a pluralidade de expressões, não tenham permissão para existir de maneira oficial no país. E dentro dessa mesma cláusula, se incluir com clareza que toda e qualquer ideologia ou forma de pensamento que na nossa democracia, na nossa sociedade democrática de direito, usando a democracia, use-a para entrar no processo legislativo, ou executivo, ou judiciário, depois de estar dentro do processo, advogue qualquer que seja a causa contra a própria democracia. Porque o que a gente está vendo acontecer já tem alguns anos, tem pelo menos já agora uns 35 anos, veio bem devagar, foi o pessoal entrando na democracia, grandes ditadores
que descobriram que a ditadura dava muito trabalho para ser estabelecida e derramava muito sangue, precisava de muito dinheiro. Então, o que eles fizeram? Eles entraram no processo democrático. Para entrar, tem que ter autorização de um partido. Ou o cara entra por um partido, embora ele represente uma outra coisa, mas ele entra. Agora, se ele entrar, mesmo que não seja, por exemplo, no Brasil, não tem partido nazista, e, a meu ver, deve ser proibido, como na Alemanha, deveria ser no mundo inteiro, porque não é uma novidade. A gente já conhece o que o nazismo faz. E não fez só na Alemanha, ele faz o que o fascismo faz, o que o nazismo faz, o que os autoritarismos, especialmente os supremacistas, fazem. Porque os autoritarismos supremacistas, eles são também genocidas, são também preconceituosos no sentido de separarem humanos de humanos. Mesmo quando eles não têm a obsessão do genocídio de DNA, de gene, eles têm frequentemente a obsessão ideológica de excluir, matar, exilar, enfim, tirar da história qualquer um que pense diferente. Então, a Constituição tem que deixar isso muito claro, que partidos dessa natureza não podem ser criados, são uma contradição ao espírito da Constituição democrática do país. Isso tem que ficar explicitado, porque depois do governo Bolsonaro e depois de tudo que ele fez de apologia, fica muito difícil você não querer que pessoas inconsequentes ou querendo aparecer não digam as tolices maiores desse mundo, porque gente que pensa nas consequências, mesmo quando tem uma tendênciazinha desse tipo malignazinho, se contém. Mas gente inconsequente, e o mundo está ficando cada vez mais cheio de idiotas inconsequentes, falam qualquer besteira. E o cara lá depois tentou se salvar atrás do porre que ele tinha tomado antes de ir para o programa. Como dono da empresa, ele devia não participar do programa. E os outros donos, se o dispensaram, fizeram certo. Porque um cara que diz o que ele diz e ainda vai para lá, bêbado, dizer o que ele diz, atraindo esse tipo de olhar negativo para o Flow, como se fosse uma política oficial, é uma pessoa muito danosa, não é? Então, todo rigor em cima disso, eu sou absolutamente anti qualquer que seja a expressão, não só de nazismo no Brasil, mas de qualquer outra manifestação absolutista que seja contra o Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito não me faculta a oportunidade nem o direito de fazer apologia contra a liberdade democrática e nem tampouco de defender uma ideologia que seja contra todas as expressões humanas em igualdade de condições. E aí o nazismo já cai fora dessa, porque para o nazismo, assim como para a Ku Klux Klan, assim como para os supremacistas brancos, americanos, ou de qualquer outra nacionalidade, ou de qualquer outro tipo de diferenciação, assim como para os judeus ortodoxos radicais em relação aos palestinos, que rola também um ódio, ainda bem que eles são minoria da minoria em Israel. Ninguém tem esse direito, em nome de nada e nem de coisa alguma. Isso está proibido no universo inteiro. Chega. E foi também esse governo que veio com essa história. Não, é porque eu não quero me vacinar, o meu direito individual. Cara, você tem que se vacinar, porque se você for contagiado, mesmo assintomaticamente, você pode botar um bocado de gente para morrer. Então não tem nada a ver contigo gostar de vacina ou não vacina. Vai ter que tomar, para mim tinha que ser obrigatório.
se não tiver o atestado, não viaja, não entra em cinema, não vai à festa, não vai para nenhum ajuntamento público onde tenha portaria, não pode entrar no emprego, porque tem-se que aprender que a minha liberdade individual para quando começa o direito do meu próximo e, sobretudo, quando começa um direito imposto por uma necessidade sanitária para toda a coletividade. Cara, só a imbecilidade maior do mundo, ou então a maldade de coração, faz uma pessoa advogar uma causa diferente dessa.